1. Ela está nos meus olhos. Terror psicológico, baseado em fato real. Eu e minha namorada decidimos acampar na serra. Era um daqueles fins de semana perfeitos. Céu limpo, o clima fresco da montanha e aquele silêncio que só o meio do mato pode proporcionar. Chegamos no local ao final da tarde. Montamos a barraca perto de um pequeno riacho e passamos boa parte do tempo conversando, rindo e assando marshmallows na fogueira. Era tudo muito tranquilo, como se estivéssemos isolados do mundo, só nós dois. Quando a noite caiu de vez, a escuridão ficou tão densa que parecia engolir o pouco de luz que nossa lanterna emitia. Decidimos ir dormir depois de apagar a fogueira. O interior da barraca estava abafado, então deixamos a entrada ligeiramente aberta, com o zíper só puxado até a metade para sentir o frescor do vento lá fora. Nós nos aninhamos um no outro e ficamos ouvindo os sons da floresta. Folhas balançando, grilos cantando e, de vez em quando, o estalo de galhos sob o peso de algum animal. Eu não sei ao certo que horas eram, mas acordei com uma sensação estranha, como se alguém estivesse nos observando. Olhei para o lado e minha namorada ainda dormia profundamente. Foi então que ouvi um som vindo de fora, uma espécie de rosnado baixo, quase abafado, que parecia muito perto. Gelei na hora, tentando convencer a mim mesmo que deveria ser algum animal pequeno, talvez um gambá ou raposa. Mas o som continuou, mais forte e mais próximo, tendo algo naquilo que parecia humano. Devagar, me sentei e olhei pela abertura da barraca. O que vi me paralisou. A poucos metros de nós, entre as árvores, havia uma figura esguia, alta e completamente imóvel. Tinha membros longos e finos demais para serem humanos, mas o que mais me assustava era a forma como a cabeça parecia torcer de maneira antinatural, como se estivesse tentando me observar de todos os ângulos ao mesmo tempo. Os olhos brilhavam num tom amarelado, refletindo de forma assustadora até o menor traço de luz. Minha respiração ficou pesada e eu estava prestes a acordar minha namorada quando a coisa deu um passo, lento e cuidadoso, como se não quisesse fazer barulho. Foi aí que percebi que aquilo não tinha pés. As pernas terminavam em algo que parecia dedos compridos que arranhavam o chão. Quando dei por mim, aquilo já estava mais perto, agora a poucos passos da entrada da barraca. O cheiro que vinha com ela era nauseante, uma mistura de carne podre e algo metálico. Eu tentei me mover, gritar, qualquer coisa, mas era como se meu corpo estivesse em choque total. De repente, minha namorada acordou com um sobressalto, olhou para mim e depois na direção da entrada da barraca. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, a criatura inclinou-se para a frente, seu rosto quase entrando pela abertura. Ela soltou um grito tão agudo que ecoou pela mata e foi só aí que consegui reagir. Puxei o zíper para fechar completamente a entrada, enquanto gritava para ela pegar a lanterna e a faca que tínhamos por precaução. Mas o som que aquilo fazia, agora muito mais perto, parecia uma mistura de risadas abafadas e gemidos distorcidos, como se houvesse 1000 vozes vindo de dentro de um só corpo. A barraca começou a balançar, como se a criatura estivesse tentando rasgá-la com aqueles dedos longos e pontudos. O medo tomava conta de nós, enquanto tentávamos pensar em algo para escapar. De repente, o barulho e os movimentos pararam. O silêncio voltou, pesado e sufocante, como se o tempo tivesse congelado. Ficamos ali, imóveis, sem coragem de abrir a barraca, até que ouvimos o som de passos suaves se afastando. Não era um alívio completo. A sensação de que aquilo ainda estava por perto nos acompanhava. Ficamos acordados até o amanhecer, com a faca na mão e a lanterna apontada para a entrada. Quando finalmente o sol nasceu, criamos coragem para sair. Lá fora, as marcas no chão confirmavam que algo realmente tinha estado ali. Mas o mais estranho foi descobrir que perto do riacho, nas pedras úmidas, havia algo gravado.
Parecia ser uma palavra, ou talvez um nome, mas não estava em nenhuma língua que conhecêssemos. Ficamos arrepiados, mas nos apressamos em desmontar o acampamento e sair dali. No caminho de volta, tentei falar com ela sobre o que vimos, mas algo nos impediu de realmente descrever a criatura. Todo detalhe já parecia difuso, como um sonho ruim, no qual você só lembra as emoções, mas não os rostos. Chegando em casa, na tentativa de afastar o desconforto, decidi pesquisar aquela região. Foi quando descobri algo que me fez gelar ainda mais. Décadas atrás, moradores relataram ter visto uma figura semelhante vagando pelas matas nas redondezas, sempre descrita como um ser alto, com um corpo desproporcional e olhos que brilhavam na escuridão. Havia várias lendas sobre aquele local, mas o que me deixou ainda mais perturbado foi encontrar um relato específico. Um casal que acampou por lá anos atrás desapareceu misteriosamente, deixando apenas a barraca intacta e nas pedras do riacho onde acamparam o mesmo símbolo estranho gravado. Desde então, evito montanhas, acampamentos e, principalmente, qualquer lugar onde o silêncio é profundo demais. Às vezes, tenho sonhos em que sinto aquele mesmo cheiro podre e metálico e ainda acordo com a sensação de 2 olhos amarelados me observando na escuridão do quarto. Alguns meses depois, voltando para casa depois de uma noite de trabalho, me deparei com algo que me paralisou. Ali, no quintal da minha casa, estava uma marca gravada na terra, idêntica àquela que vimos nas pedras do riacho. Minha respiração ficou presa e comecei a ouvir um som estranho, vindo de algum lugar ao fundo. Algo entre um riso abafado e um gemido, muito parecido com o som que ouvimos na tenda naquela noite. Senti como se 2 olhos estivessem cravados em mim, mesmo na escuridão, e um arrepio gelado percorreu minha espinha quando percebi que a sensação de ser observado nunca realmente foi embora. Eu congelei, incapaz de dar sequer um passo para dentro de casa. O som continuava, cada vez mais próximo, ecoando entre as paredes do silêncio ao meu redor. Aquilo não podia ser real. Respirei fundo, tentando me convencer de que era a minha mente pregando peças depois de tanto tempo. Mas então, algo se moveu na sombra ao lado do portão. Não uma sombra comum, mas algo distinto, como se a escuridão tomasse forma e respirasse. Meus olhos se fixaram no ponto onde aquilo parecia se contorcer e por um instante tudo ficou paralisado. Foi então que um brilho amarelado surgiu. 2 pontos que me encaravam com uma energia que parecia atravessar minha carne. Senti náuseas instantaneamente. Aquele cheiro podre estava ali de novo, mais forte do que nunca. Minhas pernas ameaçaram falhar, mas minha vontade de correr era maior. Trêmulo, comecei a andar para trás, sem me atrever a virar de costas. Cada passo que dava para longe da criatura, eu sentia como se ela desse um passo em minha direção, lenta, mas constantemente. De repente, o som parou e o silêncio voltou a ser cortante. Pensei ter me livrado dela. Mas quando abri a porta para entrar em casa, algo estava lá dentro. No espelho do corredor, a figura me observava do reflexo. Eu congelei ao ver o reflexo no espelho. A criatura estava parada ali, atrás de mim, com aqueles olhos amarelados brilhando intensamente, fixos nos meus. Sua cabeça ainda fazia aquele movimento antinatural, inclinando-se de um lado para o outro, como se estudasse cada detalhe do meu rosto. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo ecoar nos meus ouvidos. Lentamente, virei-me para trás, mas não havia nada. Só o corredor vazio. Olhei de novo para o espelho, e ela ainda estava lá, imóvel, mas agora com um sorriso grotesco que parecia crescer a cada segundo, revelando dentes finos e afiados. Desesperado, fechei os olhos e comecei a murmurar, tentando me convencer de que era minha imaginação. Quando os abri, tudo estava normal. Apenas eu, o corredor quieto e o espelho vazio. Mas no fundo, sei que não estava sozinho.
Desde aquele dia, evito passar por espelhos à noite, porque tenho certeza de que, em algum momento, se eu olhar por tempo demais, verei aquele sorriso distorcido de novo. Eu tento seguir com minha vida, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. Cada noite é um desafio, com aquela lembrança insistente dos olhos amarelados e do sorriso grotesco ainda marcada na minha mente. No entanto, uma noite, enquanto deitava na cama, vi algo no canto do meu quarto. Era a mesma silhueta esguia, parcialmente escondida na sombra. Tudo em mim congelou enquanto aquele som, o gemido distorcido e a risada abafada preenchia o silêncio do quarto. Fechei os olhos com força, comecei a rezar, a murmurar qualquer coisa, mas quando os abri de novo, ela estava mais próxima, ao pé da cama. Eu gritei, mas não saiu som. Não sei se aquilo entrou nos meus sonhos ou se minha realidade se distorcia, mas desde então vejo seu reflexo em janelas, superfícies brilhantes, onde quer que um vislumbre de mim mesmo seja possível. Ela não desapareceu. Ela está aqui, e eu sei que está esperando. Desde aquela noite tudo mudou. O reflexo não é mais apenas um reflexo, é uma janela. Uma janela para algo que não deveria estar aqui, para algo que me observa, que me caça. Eu tentei cobrir espelhos, evitar janelas, mas ela sempre encontra um jeito. Num reflexo em uma colher, na superfície tranquila da água na pia, até nas pupilas de alguém que cruza meu caminho. Cada vez que a vejo, ela está mais próxima. Hoje à noite, antes de apagar as luzes, percebi algo errado. No espelho do banheiro, ela não estava atrás de mim, como de costume. Dessa vez, ela estava dentro das minhas próprias pupilas. Agora, não há mais como fugir. Ela não está apenas me observando. Ela está se tornando parte de mim. Desde então, eu não consigo mais me olhar no espelho. Toda vez que vejo meu reflexo, sinto como se não fosse mais eu ali. Há algo nos meus olhos, algo que não pertence a mim, mas a ela. É como se ela estivesse dentro de mim, esperando o momento certo para distinguir mais o que é real. Às vezes, no meio de uma conversa, percebo um leve distorcer no rosto da pessoa à minha frente, como se os olhos dela se transformassem nos olhos dela. Às vezes, vejo sorrisos que duram segundos a mais do que deveriam. Ou escuto o som, aquele som inconfundível, vindo do fundo do telefone, mesmo quando não há ligação. É como se o mundo inteiro tivesse rachado e por essa fresta ela tivesse escorrido, me contaminado. Não sou mais o mesmo desde aquela noite. Minha namorada terminou comigo 2 meses depois. Disse que eu estava distante, paranoico, vendo coisas. Talvez esteja certa. Talvez enlouqueci. Ou talvez ela tenha percebido que quando olhava fundo nos meus olhos, via algo que não era eu. Tentei me internar. Passei 1 semana em observação. Os médicos disseram que era estresse pós-traumático, que eu precisava de descanso, que devia evitar estímulos visuais intensos. Mas eles não entendem. Não é minha mente que está me enganando. É ela que está se escondendo dentro dela. Eu queimei os espelhos, todos, até a televisão desligada, até o celular. Não uso mais câmeras. E mesmo assim, hoje cedo, vi um reflexo meu na vitrine de uma loja enquanto passava apressado. E não era o meu rosto, era o dela. Estava sorrindo. Sabe aquele símbolo na terra, o que apareceu no quintal? Ele voltou a surgir agora na parede do meu quarto, com algo escrito embaixo. Em letras tortas, feitas com o que parecia terra misturada com sangue seco, estava a frase: "Você já me deixou entrar." Foi quando entendi. Ela não quer só me perseguir, ela quer viver através de mim. Essa noite, fui dormir com um espelho velho no colo. Um que não queimei, precisava ter certeza. E ao encará-lo por tempo suficiente, senti uma fisgada, como se algo puxasse por dentro do reflexo. Minha visão escureceu. Quando recobrei os sentidos, já era manhã, mas não parecia minha casa. As cores estavam erradas, as sombras tinham formas, e quando tentei falar, minha voz não saiu. Então vi, no espelho, eu estava lá, meu corpo,
Mas não eu, ela estava lá, dentro de mim, e agora eu estou aqui, preso do outro lado, no reflexo, observando a vida continuar sem mim. Se você está lendo isso, faça uma coisa por mim. Cubra os espelhos, queime o que puder, nunca olhe por tempo demais, porque ela não está apenas em mim, ela está procurando um novo reflexo. 2. Entrei no acampamento proibido e filmei o inimaginável. Final chocante. Tudo começou quando ouvi falar sobre aquele acampamento. Diziam que era um lugar amaldiçoado, uma área proibida onde ninguém se atrevia a passar. Alguns falavam sobre desaparecimentos misteriosos, outros contavam histórias de gritos ouvidos durante a noite, mas o que me deixou mais curioso foi a lenda de que, se alguém entrasse ali com uma câmera, algo inimaginável seria registrado. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Peguei meu equipamento, uma lanterna, algumas coisas para sobreviver e, claro, a câmera. Chegar até lá não foi simples. Uma estrada de terra mal feita, sinais de proibido entrar e uma estranha sensação de ser observado me acompanharam durante o caminho. Quando finalmente vi a entrada do acampamento, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não tinha vento, não tinha som de animais, nada. Comecei a gravar desde o primeiro momento. As tendas estavam abandonadas, danificadas pelo tempo, mas algo nelas parecia errado. Era como se alguém tivesse saído às pressas, deixando tudo para trás. Caminhei entre árvores, passando por uma fogueira apagada há muito tempo, e a cada passo sentia minha respiração ficar mais pesada. Então, ouvi um som baixinho, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Virei rapidamente com a câmera e, claro, não havia ninguém. Continuei andando, tentando me convencer de que era só o vento. Até que cheguei a uma cabana no meio do mato. Me aproximei devagar, apontando a lanterna e a câmera para frente. A porta estava entreaberta. Ao colocá-la para empurrar, senti um frio estranho, como se algo tivesse passado por mim. Lá dentro tudo parecia intacto, exceto por uma coisa. Uma foto antiga de um grupo de pessoas sorrindo em frente ao que parecia ser o mesmo acampamento. Mas o que chamou minha atenção era que, bem no canto da imagem, havia alguém borrado, com feições difíceis de distinguir, como se não fizesse parte do registro original. Quando aproximei a câmera para filmar a foto, um ruído alto, quase ensurdecedor, surgiu do nada. Olhei ao redor, mas só via escuridão. De repente, a câmera começou a funcionar sozinha, como se algo estivesse mexendo nela. E então, eu vi. Pelo visor, algo cruzou atrás de mim rápido, mas não era humano. Corri para fora sem olhar para trás, só mantendo a câmera ligada. Quando finalmente parei para pegar fôlego, estava longe do acampamento. De volta em casa, fui revisar o que tinha gravado. A maior parte era como eu lembrava, até chegar no momento em que saí correndo. Foi quando percebi que, no vídeo, aquela coisa atrás de mim não tinha desaparecido. Ela tinha virado e começado a me seguir. E o mais assustador, no final da gravação, minutos depois de eu parar, ouvi uma voz sussurrando, como se estivesse no mesmo cômodo que eu, dizendo apenas: "Ainda não acabou." Congelei. Meu coração parecia explodir no peito. Olhei ao redor, mas o cômodo estava vazio. Parei o vídeo e rebobinei, esperando que fosse algum tipo de interferência no áudio. Mas não era. Repeti a gravação umas 3 vezes. Cada vez mais, a voz parecia mais próxima, mais clara. Ainda não acabou. Aquilo ecoava na minha mente como um aviso, um alerta. De repente, a luz do meu quarto piscou. Senti um arrepio gelado correndo pela minha espinha. Quando olhei para a porta entreaberta do quarto, lá estava, uma sombra, parada, imóvel. Meus olhos ficaram grudados naquilo. E então percebi. Era a mesma silhueta borrada da cabana, com as mesmas feições indistintas. Antes que eu pudesse reagir, a câmera em cima da mesa ligou sozinha, sem nenhum comando meu.
No visor não havia nada além de estática, até que, por um segundo, uma única mensagem apareceu em letras desfocadas. Eu avisei que ainda não acabou. Meu corpo congelou no instante em que li aquilo. Peguei a câmera com as mãos trêmulas, tentando desligá-la, como se isso pudesse acabar com tudo. Mas antes que eu tocasse em qualquer botão, ela caiu no chão e a tela se apagou sozinha. O quarto mergulhou em um silêncio sepulcral. Respirei fundo, tentando recuperar a calma, mas então ouvi passos. Passos lentos vindo pelo corredor, se aproximando da porta. Meu coração disparou. Tudo em mim gritava para correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Quando finalmente consegui me mover, avancei para fechar a porta com força. Assim que a travei, algo bateu do outro lado. Uma batida forte, como se quisesse arrombar. "Vai embora!" gritei, mas a única resposta foi o som de unhas arranhando a madeira. Peguei o celular para ligar para alguém, para pedir ajuda, mas a tela estava estranhamente preta, como se tivesse perdido toda a energia. E então, silêncio novamente. Me afastei devagar da porta, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando notei algo no reflexo do espelho ao lado. Não estava sozinho. Atrás de mim, no canto do quarto, a mesma figura borrada da cabana me observava. Ela não se movia, mas tinha um olhar fixo, hipnotizante, que parecia puxar minha alma para perto dela. Meu corpo inteiro travou. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. A figura começou a se mover lentamente, vindo em minha direção. Os olhos, que antes eram indistintos, agora eram buracos negros, vazios, sugando toda a luz ao redor. Meu coração parecia que ia parar. De repente, a lâmpada piscou novamente e por um breve momento tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, a figura não estava mais no quarto. O silêncio era tão opressivo que até minha respiração parecia alta demais. Mas havia algo estranho. O espelho continuava refletindo a figura, mesmo que o quarto estivesse agora vazio. Logo percebi que não era um reflexo comum. Era como se ela estivesse dentro do espelho, me observando de um lugar que eu não podia alcançar. Então, como num borrão, as luzes apagaram de vez. E tudo que eu conseguia ouvir no completo breu eram sussurros ao meu redor. Eles repetiam em uníssono, como um coro macabro: "Você me trouxe de volta. Agora estamos juntos." Eu senti o meu peito apertar, como se o ar tivesse desaparecido completamente do quarto. Os sussurros agora estavam tão próximos que parecia que vinham de dentro da minha cabeça. De repente, algo gelado tocou meu ombro. Meu corpo inteiro paralisou. Tentei olhar para trás, mas estava completamente travado. Foi então que, pelo reflexo do espelho, eu vi. Não era apenas uma figura, eram várias. Rostos distorcidos, sorrisos forçados, olhos mortos. Eles estavam se acumulando, surgindo um por um ao lado da primeira figura borrada. Cada um deles estendia a mão em minha direção. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas não conseguia me mover. De repente, os sussurros ficaram mais altos, transformando-se em gritos ensurdecedores. A última coisa que vi no espelho foi o meu próprio rosto, mas algo estava errado. Meus olhos não pareciam meus. Eles eram como os deles, vazios, escuros. A luz voltou por um instante, trazendo um silêncio breve e opressor. Olhei ao redor e o quarto estava vazio novamente. Mas algo dentro de mim havia mudado. Não me sentia mais sozinho. E então ouvi, pela última vez, uma voz vinda do espelho. "Agora você faz parte." Meus olhos vidrados no espelho, incapaz de desviar o olhar. Aquele reflexo já não era meu. A figura borrada ainda estava lá, mas agora com um leve sorriso, como se estivesse satisfeita. Pisquei, desesperado para voltar à realidade. Mas quando abri os olhos novamente, eu não estava mais no quarto. Estava naquela cabana, sozinho, com as vozes ecoando ao meu redor. A câmera que havia caído no chão agora estava nas minhas mãos, ligada, apontada diretamente para mim.
O espelho não existia mais, só uma janela com reflexo distorcido mostrando não a mim, mas a silhueta vaga. E a voz sussurrou uma última vez: "Bem-vindo ao outro lado." Eu pisquei novamente, tentando me convencer de que era um pesadelo, mas não era. Tudo parecia tão real que o ar pesado, o frio na espinha e a sensação esmagadora de estar sendo observado me mantinham consciente. A cabana agora parecia viva, com as paredes rangendo como se algo quisesse sair de dentro delas. Meu instinto me dizia para correr, mas não havia mais para onde ir. A porta estava fechada e a janela refletia aquele borrão imóvel, me analisando. Quando finalmente criei coragem para dar um passo, a sombra no vidro imitou o movimento, mas de forma atrasada, como se quisesse zombar de mim. De repente, a câmera começou a emitir ruídos erráticos, oscilando entre estática e imagens aleatórias do acampamento. Não tinha tocado em nada, mas nela agora apareciam cenas que eu nunca tinha filmado. Crianças sorrindo ao redor da fogueira, que de repente eram substituídas por gritos e rostos cobertos de desespero. No fundo, aquelas silhuetas observando, crescendo em número. E então a câmera se voltou novamente para mim, só que dessa vez eu não me reconheci. No visor, parecia que meu rosto estava se transformando, se desfigurando, se tornando aquilo. Baixei a câmera imediatamente, olhando ao redor, tentando encontrar uma saída. Foi então que senti algo frio segurando meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma mão pálida, os dedos longos e ossudos, saindo do chão de madeira como se fosse parte dele. Tentei chutar, me desvencilhar, mas a força era impossível de resistir. A mão começou a me puxar para baixo, como se o chão estivesse se afundando, se transformando em areia movediça. O desespero tomou conta de mim, enquanto minha visão ficava turva e o som de risadas ecoava ao meu redor. A última coisa que ouvi, antes de tudo escurecer completamente, foi aquela mesma voz sussurrando: "Agora é tarde demais." Quando abri os olhos, tudo estava em completo silêncio. Ao meu redor, apenas escuridão. O chão sob meus pés era frio e o ar parecia denso, difícil de respirar. Eu ainda segurava a câmera, mas ela agora estava desligada. Olhei ao redor, tentando entender onde eu estava, mas algo estava errado. Aquele lugar não era o acampamento. Era algo além. Não havia céu, nem horizonte, apenas sombras que se moviam como se estivessem vivas. De repente, tentei me soltar, chutando aquela mão cadavérica com toda a força que tinha, mas ela me segurava como se fosse feita de ferro. As tábuas do chão começaram a ranger mais alto, rachando sob meus pés. Era como se aquela coisa estivesse tentando me puxar para baixo, como se existisse algo embaixo da cabana. Com um último impulso, consegui me libertar, tropeçando para trás, quase caindo sobre a parede. O chão onde a mão havia surgido agora estava totalmente rompido, revelando um buraco escuro, profundo, que parecia sugar toda a luz ao redor. Um cheiro insuportável de mofo e podridão subiu, me fazendo engasgar. Foi quando ouvi a risada. Baixa, infantil, mas distorcida. Vinha de dentro do buraco. E então uma voz sussurrou meu nome. "Você já está conosco." Eu precisava sair dali. Com a câmera ainda em mãos, corri até a porta da cabana e tentei abri-la. Trancada, forçada, como se o lugar não me quisesse mais fora. Bati, empurrei, gritei, até que ouvi um estalo. A madeira cedeu um pouco. Continuei empurrando com o ombro, com o peso do corpo, até que finalmente a porta se abriu. Mas o que estava do lado de fora não era mais a floresta. Era o acampamento, como ele era antes. Crianças correndo, fogueira acesa, sorrisos, risadas, mas tudo sem som. Como se eu estivesse assistindo a um filme antigo sem áudio. E entre as barracas estavam elas, as silhuetas borradas, espalhadas, imóveis, observando tudo. Ninguém parecia notá-las, exceto eu. Comecei a andar devagar, perplexo. Passei por uma tenda e ouvi minha própria voz chamando: "Ei, tem alguém aí?" Olhei para o lado e vi a mim mesmo entrando na cabana. A mesma cena,
a mesma roupa. Estava assistindo a algo que já tinha acontecido. Um loop, um registro. Me aproximei da fogueira e vi a foto. A mesma foto antiga da cabana, mas agora nítida. Todos os rostos estavam visíveis, incluindo o meu, no centro. Soltei a câmera. Não podia ser verdade. Não podia ser eu naquela imagem. Isso era impossível. Você aceitou. Quando ligou a câmera, você nos deixou entrar. A voz estava em todo lugar. Dentro da minha cabeça, na floresta, no fogo. O mundo ao meu redor começou a desvanecer. As crianças sumiam. A paisagem se desmanchava como tinta escorrendo de um quadro. Tudo virava sombra. Corri sem saber para onde, até tropeçar e cair no chão. Ao me levantar, estava no meu quarto, ofegante, suado, tremendo. Olhei ao redor, estava tudo como antes. A câmera no chão, desligada, a porta trancada, o espelho, inofensivo. Fiquei parado por horas, sem dormir, esperando algo acontecer. Nada aconteceu naquela noite, nem na seguinte. Por dias, tentei me convencer de que tudo foi um pesadelo, que aquela cabana, aquela dimensão distorcida, eram fruto do cansaço ou da minha imaginação fértil. Mas então comecei a notar os detalhes. Meu reflexo, às vezes piscava fora de sincronia. A câmera se ligava sozinha à noite, mesmo sem bateria. E principalmente aquela voz, aquela maldita voz, que nunca parava de repetir: agora você faz parte. Hoje faz um mês desde o acampamento. Meu rosto aparece em imagens que nunca tirei. Recebo vídeos no celular mostrando meu quarto enquanto eu durmo. Às vezes, acordo com a sensação de que alguém dorme ao meu lado. Talvez você ache que isso é só uma história de terror inventada. E, sinceramente, eu também queria acreditar. Mas agora que você ouviu, agora que você chegou até aqui, você também já viu, você também já ouviu. E agora, você também faz parte. Se encontrar um lugar onde a câmera liga sozinha, fuja, ou você vai acabar como eu. Deixe o like, compartilhe essa história e não assista 2 vezes. Pode não ser você da segunda vez? 3. Sobrevivi ao acampamento assombrado. Relato chocante de terror. Tudo começou quando eu e alguns amigos decidimos passar um final de semana acampando em um lugar que, segundo as lendas locais, era conhecido por ser assombrado. A ideia parecia incrível na hora. Fogueira, histórias assustadoras, afastados da cidade. Quem diria que aquela escolha mudaria tudo? O lugar era uma clareira isolada, cercada por árvores densas. Chegamos no fim da tarde, montamos as barracas e logo a noite caiu com aquele ar pesado que ninguém quis comentar, mas todos sentiram. Estávamos em volta da fogueira, contando histórias, quando do nada ouvimos um barulho estranho vindo da floresta. Era como passos secos, lentos, mas não conseguíamos ver nada. Achamos que fosse algum animal, então tentamos ignorar, mas os barulhos continuaram. A cada vez que olhávamos na direção, parecia mais próximo. Alguns começaram a brincar, dizendo que o espírito do lugar estava espiando a gente. Rimos, mas eu podia jurar que vi uma sombra se mover entre as árvores. A risada logo sumiu quando Clarice, uma das meninas do grupo, congelou olhando para a escuridão. Ela apontou com o dedo trêmulo e falou: Vocês estão vendo isso? Todos nos viramos e ali estava algo que não dava para explicar completamente. No início parecia uma pessoa, mas era alta demais, os braços longos como galhos retorcidos. Não tinha rosto, só ficou parado, imóvel, enquanto nossa respiração acelerava. Ninguém conseguia falar ou se mover, como se algo estivesse nos segurando ali. Até que a coisa esticou uma mão extremamente fina, quase como uma garra, apontando na nossa direção. E então desapareceu. Assim, sem um som, o ar ficou gelado como gelo, e o silêncio era ensurdecedor. Decidimos naquele instante que precisávamos sair dali. Pegamos o que podíamos e corremos em direção à estrada de terra que levava ao acampamento.
Mas o mais assustador foi perceber que, por mais que corrêssemos, era como se nunca chegássemos ao fim daquela trilha. As árvores pareciam iguais, repetitivas, como se estivéssemos andando em círculos. E aí o João, que estava na frente do grupo, gritou: "Vocês estão vendo isso? A gente está de volta na clareira!" Olhei em volta e era verdade. Por mais que estivéssemos andando por muito tempo, estávamos exatamente onde começamos. Então algo realmente bizarro aconteceu. No canto da clareira, próximo ao lugar onde estávamos antes, tinha uma pessoa em pé. Era exatamente como alguém do nosso grupo, mas... esperar aí, isso não é possível. Era uma cópia exata da Clarice, com as mesmas roupas, a mesma expressão assustada. Mas o problema é que a Clarice estava bem do meu lado, segurando meu braço. Como ela podia estar ali também? A outra Clarice se virou lentamente. E enquanto o rosto dela girava, algo horrível surgiu. Não era o rosto humano que deveria estar ali. O resto não consigo nem descrever direito, mas parecia errado, torturado. Sobre-humano, a gente corre foi tudo o que conseguimos pensar em fazer. Fazia frio, as árvores sussurravam com o vento e jurávamos que algo estava nos perseguindo. Chegamos na estrada principal exaustos, mas vivos. Quando finalmente encontramos os carros, ninguém olhava para trás. Saímos dali como se nossa vida dependesse disso. Quando olhei de relance pelo retrovisor, juro que vi aquela figura entre as árvores, só nos observando, imóvel. Desde então, ninguém nunca mais falou sobre isso. Fomos embora, mas algo não nos deixou em paz. No dia seguinte, todos recebemos mensagens estranhas no celular. Eram fotos da clareira, tiradas de dentro da floresta, como se alguém estivesse escondido nos observando. O mais perturbador era que em uma das fotos podíamos nos ver ali, sentados ao redor da fogueira, mas com mais uma pessoa no grupo. Uma figura de costas, usando as mesmas roupas de Clarice. Tentamos apagar as fotos, mas elas sempre voltavam sozinhas. Cada vez que olhávamos, parecia que a figura estava mais próxima, como se aos poucos estivesse deixando a clareira para nos encontrar. Nas semanas seguintes, começamos a perceber que algo não estava certo. Objetos mudavam de lugar, sombras se moviam onde não deveriam. E o silêncio em nossas casas parecia mais pesado, sufocante. Um a um, todos do grupo começaram a relatar pesadelos estranhos, sempre envolvendo a clareira ou a figura de costas. Em algumas noites, Clarice acordava gritando, dizendo que estava sendo observada pela outra Clarice. Um dia, decidi olhar novamente as fotos, mesmo com o medo que isso me causava. Mas, quando abri a galeria, a última foto havia mudado. A figura agora estava encarando diretamente para a câmera, e o rosto era o meu. Essa foi a última vez que vi algo assim. Não faço ideia do que aconteceu com os outros, porque logo depois, todos do grupo pararam de me responder. E agora, às vezes, no meio da noite, sinto uma presença ao meu lado. Mesmo sem olhar, sei que é ela. E sei que ainda não acabou. Por semanas tentei seguir minha vida, fingindo que nada tinha acontecido, mas é impossível escapar daquela sensação de estar sendo observado. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo se arrastando pelo chão do meu quarto. Paralisei, sentindo o mesmo frio que aquela noite no acampamento. Com o canto do olho, vi sombras se mexendo no teto, formando contornos que lembravam a figura da clareira. Fechei os olhos, rezando para aquilo passar, mas então senti algo gelado tocar meu ombro. "Finalmente te encontrei!" Uma voz rouca sussurrou. Olhei para o espelho do lado da cama e vi, só por um segundo, meu reflexo sorrindo. Mas eu não estava sorrindo. Desde aquela noite, não fui mais o mesmo. O espelho do meu quarto, onde vi aquele reflexo sorrir, começou a se transformar na porta para algo que eu não compreendia. Todas as madrugadas, sem falhar, algo parecia me chamar daquele vidro. Era um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro vindo de muito longe. Um dia cedi, levantei com os dedos tremendo enquanto tocava a moldura fria do espelho.
Foi quando percebi que meu reflexo não me acompanhava mais. Ele estava imóvel, me olhando com aquele mesmo sorriso perturbador. Antes que pudesse recuar, a mão do reflexo atravessou o vidro e agarrou meu braço. Era um frio cortante, insuportável. Eu tentei gritar, mas era como se o som não conseguisse sair. De repente fui puxado. O mundo à minha volta desapareceu e tudo o que vi foi escuridão completa. As árvores da clareira me cercavam novamente. E então, ela apareceu diante de mim, a outra Clarice. Ela não disse nada, mas o sorriso dela dizia tudo. Era como se estivesse esperando por mim esse tempo todo. Quando tentei correr, percebi o horror final. Agora, eu era a figura de costas nas fotos. Ela me prendeu no lugar dela. E hoje eu te observo, esperando que seja a sua vez. Enquanto você lê isso, sinto a sua presença do outro lado, exatamente como sentia a deles antes. Cada palavra que você absorve me aproxima ainda mais. Não é coincidência que você esteja aqui agora. Talvez você tenha achado que era apenas uma história, algo para te assustar por diversão, mas não é. Estou esperando, observando, e a cada segundo você está mais perto de mim. Escute com cuidado esta noite. Quem sabe você não ouça um sussurro no canto do quarto ou note algo estranho no reflexo do espelho. Quando isso acontecer, não desvie o olhar. Porque se desviar, pode ser tarde demais. Desde aquela noite algo mudou em mim. Eu evitava espelhos, mas parecia que eles sempre estavam por perto, refletindo algo que eu não queria ver. As sombras da minha casa agora pareciam mais vivas, e o silêncio carregava aquele mesmo peso esmagador da clareira. Um dia, enquanto caminhava distraído pela rua, vi algo pelo canto do olho. A vitrine de uma loja mostrava meu reflexo, mas em vez de me seguir, ele ficou parado, me observando, com aquele sorriso atormentador. Trêmulo, desviei o olhar e continuei andando. Cheguei em casa sentindo que alguém me seguia. Fechei todas as portas, apaguei as luzes e me sentei no canto do quarto, tentando afastar os pensamentos. Mas então, ouvi um som que não era do vento nem de passos, mas um sussurro. Olhe para mim. Minha pele arrepiou, mas eu não conseguia me mexer. Lentamente, meus olhos se viraram sozinhos para o espelho no canto do quarto. Meu coração parecia parar. Ali estava ela, a outra Clarice, mas seu rosto tinha mudado. Era uma mistura do meu e do dela agora. Ela me encarava, sorrindo mais uma vez, antes de estender sua mão para o vidro. Eu queria correr, gritar, pedir socorro, mas era tarde demais. A última coisa que eu vi foi meu próprio reflexo olhando para mim de dentro do espelho, mas com aquele sorriso macabro, maior do que qualquer rosto humano poderia fazer. Antes que eu pudesse reagir, ele sussurrou algo. Agora é você. E foi como se meu corpo congelasse, enquanto meu reflexo dava as costas e caminhava para longe, sumindo na escuridão que tomou conta do espelho. Quando acordei, estava na clareira, mas não era como antes. O ar era pesado, as árvores se moviam como se estivessem vivas, e eu conseguia ouvir vozes ao meu redor, chamando por mim. Foi quando percebi onde eu realmente estava e o que eu tinha me tornado. Agora sou parte da maldição daquele lugar. E se você chegou até aqui bem, pode ser que você seja o próximo. Afinal, ela sempre encontra alguém novo para tomar o lugar. E o som que você acabou de ouvir atrás de você talvez não seja só a sua imaginação. Quando percebi que a história que você acabou de ler parecia terminar, algo estranho aconteceu. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte, como se suas palavras ecoassem ao meu redor, se misturando com os sons da noite. Nesse exato momento, enquanto você tenta afastar essa sensação de desconforto, quero te revelar uma coisa. Isso tudo não é apenas um relato, é um aviso. Desde que comecei a contar essa história, a conexão entre a maldição e você ficou mais forte. Olhe ao seu redor agora. Está sozinho? Tem certeza? Porque se estiver sentindo essa presença, pode não ser coincidência.
Desde aquela última aparição no espelho, minha realidade começou a se desfazer lentamente. Eu não comia, não dormia direito, evitava todos. O reflexo não me seguia mais, era eu quem seguia ele. Cada vidro, cada reflexo na rua, mostrava ele me observando, cada vez mais perto. Decidi destruir todos os espelhos da casa. Quebrei um a um com um martelo, ofegante, em pânico. Mas na manhã seguinte, todos estavam intactos, como se nunca tivessem sido tocados. No centro da sala, um espelho que nunca esteve ali antes refletia a clareira. E dentro dela, a outra Clarice, de mãos dadas comigo. Desesperado, procurei os outros do grupo. Nenhum atendeu. Visitei suas casas, suas famílias. Nada. Era como se eles nunca tivessem existido. Nenhuma foto, nenhum número, nem sequer as mensagens antigas. Tudo apagado. Como se fossem lembranças inventadas. Foi quando entendi. Eu não sobrevivi àquela noite. Ninguém sobreviveu. A estrada, os carros, o retrovisor, tudo era uma ilusão criada para nos fazer acreditar que escapamos. Mas o verdadeiro ritual começou quando voltamos para casa. A figura no espelho não era só uma maldição, era a substituição, a cópia perfeita que assumiria nosso lugar no mundo real, enquanto nós ficávamos presos ali, assistindo, esperando, presos na clareira. Clarice tentou me avisar, eu percebo isso agora. As crises de pânico, os gritos, os pesadelos. Ela sentia que não era mais inteira. E no fim, a figura de costas usando suas roupas foi apenas o início. Aquela criatura nos testava, nos caçava. E quando via que não resistíamos, nos trocava. Você pode até não acreditar em mim, mas olhe ao redor. Você está lendo isso. Isso significa que ela já encontrou um jeito de te alcançar. Talvez pelo seu reflexo no celular, talvez na tela do computador, ou talvez na janela do ônibus onde você está agora. Não importa. Uma vez que você conhece a clareira, ela te conhece também. No último dia que passei aqui, no outro lado, entendi o ciclo. A clareira não é um lugar, é um portal, um ponto de passagem entre realidades. E essas criaturas, ou seja lá o que forem, usam rostos humanos para atravessá-lo. Somos a casca perfeita, a armadilha perfeita. Nós contamos a história atrai os curiosos, e quando eles leem até o fim, eles ouvem o chamado. E eu estou te chamando agora, porque preciso sair, alguém precisa ocupar meu lugar. A outra Clarice está do meu lado agora. Ela sorri, sempre sorri. Diz que você vai servir bem, que você está pronto. Olhe ao seu redor, sente o frio, feche os olhos. Agora abra de novo. Se você ainda está no mesmo lugar, ótimo. Talvez tenha escapado, mas se notou qualquer coisa fora do lugar, uma sombra, um reflexo que não acompanhou seu movimento, uma sensação de que algo está atrás de você, fuja ou aceite. E quando a hora chegar, conte essa história, não para avisar, mas para abrir a porta de novo. Alguém precisa ficar. Agora é com você. Se você leu até aqui, compartilhe essa história. Marque alguém corajoso, mas lembre-se, a próxima vítima pode ser você. Ou já é. 4. O lado obscuro do camping. Encontros assustadores na natureza. Tudo começou com uma viagem que era para ser incrível. A gente tinha planejado acampar no meio de uma reserva florestal para fugir da cidade e aproveitar a natureza, sabe? Eram só 3 noites, mas o suficiente para desconectar e curtir um pouco de silêncio. Estávamos eu, a Carol, o Matheus e o Rafael. Chegamos no local no início da tarde, montamos as barracas, acendemos uma fogueira e estávamos prontos para relaxar. A reserva era linda, cercada de árvores gigantescas, o cheiro de terra úmida tomava o ar e o som dos passarinhos parecia trilha sonora. Na primeira noite, enquanto estávamos ao redor da fogueira, o Rafael começou a contar histórias de terror, aquelas bem clichês, sabe? Espíritos de antigos exploradores, lendas de caçadores perdidos na mata,
A Carol já estava começando a reclamar que aquilo ia assustar ela. Então trocamos o assunto e ficamos rindo, falando bobagem. Mas quando a fogueira começou a apagar e fomos nos arrumar para dormir, algo já começou a me deixar inquieto. Não sei se era o silêncio excessivo ou o fato de que as histórias do Rafael tinham me deixado com a pulga atrás da orelha, mas eu sentia como se estivesse sendo observado. No meio da noite, acordei com um barulho. Era um som seco, como galhos sendo pisados. Primeiro achei que era algum animal, mas era diferente, era ritmado como passos. Saí da barraca bem devagar, tentando não fazer nenhum barulho. Olhei em volta com a lanterna, mas não vi nada. Quando virei para voltar para a barraca, vi algo que arrepiou meu corpo inteiro. Havia um par de pegadas no chão, começando bem atrás da minha barraca e indo na direção da mata. Pegadas humanas, grandes, nítidas, mas eu sabia que não era de nenhum de nós porque todos estavam dormindo. Sabe aquele frio na espinha que você sente quando algo está muito errado? Era exatamente isso. Na manhã seguinte comentei sobre as pegadas, mas o Matheus riu e disse que eu devia estar imaginando coisas. A Carol também estava visivelmente desconfortável e sugeriu que fôssemos embora. Mas o Rafael insistiu que era só paranoia. Decidimos ficar, mas algo nos fez perceber que não estávamos mais tão à vontade ali. Durante o dia, começamos a ouvir sons estranhos vindo do meio da floresta. Um farfalhar intenso, como se alguém estivesse se movendo pelas árvores, mas toda vez que a gente olhava, não tinha nada. Não era mais divertido. O clima estava pesado. Na terceira noite, antes de dormir, todo mundo estava tenso. Foi quando o Rafael sugeriu que gravássemos áudios enquanto dormíamos, só de brincadeira, para ver se captávamos algum som engraçado ou estranho. Não custava nada. Posicionei meu celular no chão, perto da entrada da barraca, e deixei gravando. Quando amanheceu, foi estranho como todos nós estávamos quietos, como se tivéssemos o mesmo pressentimento. Peguei o celular para ouvir o áudio, sem grandes expectativas. No começo, só dava para ouvir o som das folhas ao vento e nós respirando. Mas por volta das 3 da manhã, algo mudou. Primeiro, um som de passos pesados passou bem perto da barraca. Depois, uma respiração profunda e arrastada, como se alguém estivesse parado ali. Comecei a sentir meu coração acelerar porque, de repente, uma voz baixa e rouca disse algo no áudio. Vocês não deveriam estar aqui. Começamos a desmontar acampamento em tempo recorde, sem nem trocar palavras. Nossos movimentos eram automáticos, guiados pelo puro instinto de sair dali o mais rápido possível. Enquanto desmontávamos as coisas, o silêncio ao redor parecia ainda mais carregado, como se a própria floresta estivesse nos observando, nos pressionando a ir embora. Quando finalmente estávamos prontos para partir, um último olhar para trás me fez congelar. No meio das árvores, perto de onde estava nossa fogueira, havia uma figura, alta, imóvel, com traços indistintos no meio da sombra densa. Parecia estar nos encarando, mesmo de longe. Prendi a respiração e virei de costas imediatamente, sem falar nada para os outros. No carro, enquanto dirigíamos de volta, ninguém tinha coragem de quebrar o silêncio. Cada um perdido em seus próprios pensamentos, tentando entender o que havia acontecido. Depois daquele dia, nunca mais falamos sobre isso, como se sequer pronunciar as palavras pudesse trazer algo de volta. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa à noite, me pego revivendo aquele momento, ouvindo na minha mente em um sussurro que parece próximo demais. Vocês não deveriam estar aqui. E aí vem a pior parte. Nessa hora, sempre sinto como se alguém estivesse me observando, exatamente como naquela floresta. E então, teve aquela última noite, semanas depois do acampamento. Eu estava na sala, sozinho, revendo algumas fotos da viagem no celular. Sabe, aquelas que tiramos no começo, quando tudo parecia perfeito. Era reconfortante lembrar dos momentos bons.
Mas aí percebi algo estranho em uma das imagens. Era uma foto nossa ao redor da fogueira, rindo, tudo normal. Só que lá no fundo, no meio das árvores, dava para ver algo. Inicialmente achei que fosse só a sombra das árvores, mas ao dar zoom, meu estômago gelou. Era uma figura, alta, imóvel, exatamente como a que vi no último dia do acampamento. Meus dedos congelaram e o celular quase caiu da minha mão. Antes que eu pudesse pensar, a tela do celular apagou. Quando liguei de novo, aquela foto simplesmente tinha desaparecido do rolo da câmera. Desde então, tenho evitado acampar, ou até mesmo pensar muito sobre aquilo. Porque às vezes, durante a noite, quando tudo está silencioso, sinto uma presença e o som distante de passos, como se alguém estivesse vindo na minha direção. Desde então, tento ignorar. Finjo que está tudo bem, que foi só coisa da minha cabeça. Mas tem noites que não dá para escapar. Teve uma vez que acordei de um pesadelo e estava tudo escuro, sabe? Aquele silêncio pesado que parece que te esmaga. Levantei para pegar um copo d'água e no caminho juro que ouvi algo. Um sussurro baixo, arrastado, vindo da sala. Travei. Devagar, olhei para o corredor e vi uma sombra de pé. Alta, parada, exatamente como aquela figura no acampamento. Pisquei e ela já não estava mais lá. Mas o pior veio depois. No outro dia, quando fui pegar meu celular, tinha uma foto nova no rolo da câmera. Era minha sala, tirada do corredor, exatamente de onde eu tinha visto a sombra na noite anterior. Até hoje, nunca contei isso para ninguém. Desde então, comecei a dormir com as luzes acesas, mas a sensação de ser observado nunca foi embora. Cada sombra em casa parecia se mover, cada rangido na madeira parecia um passo, até que, uma madrugada, acordei de repente. Não sei dizer porquê, mas me senti inquieto. Peguei o celular para ver as horas, mas a tela estava acesa, como se alguém tivesse mexido nele. Havia uma notificação de um novo vídeo na galeria. Minhas mãos tremiam enquanto clicava para assistir. A gravação mostrava meu quarto, visto de algum canto, com a câmera capturando a mim, dormindo. No final do vídeo, uma coisa me paralisou. A porta do quarto, antes fechada, abriu lentamente e uma sombra alta entrou no campo da câmera, parando ao lado da minha cama. O vídeo acabou. Olhei em volta, mas o quarto estava vazio. Ou pelo menos, parecia vazio. Tentei me convencer de que era algum tipo de erro ou brincadeira de mau gosto, mas sabia que não fazia sentido. Não tinha como alguém ter entrado no meu quarto. Decidi não assistir o vídeo de novo e apaguei tudo do celular naquele mesmo instante. Mas naquela noite, dormir era impossível. Qualquer som, qualquer sombra parecia se mover. Quando finalmente peguei no sono, acordei de repente sentindo algo estranho. Não ouvi barulho, mas me sentia preso, como se algo estivesse me pressionando. Lentamente, virei o rosto para o lado e meu coração disparou. Ao lado da cama, na penumbra, havia uma figura, alta, imóvel. Seu rosto era impossível de ver, mas eu sabia que os olhos estavam fixos em mim. Não conseguia gritar, não conseguia me mover. Fechei os olhos desesperado, torcendo para ser um pesadelo, mas quando os abri, ela ainda estava lá. De repente, inclinou-se para mim, tão perto que eu podia sentir uma respiração fria no meu rosto. E então, em um sussurro, ouvi a mesma frase do acampamento. Vocês não deveriam estar aqui. No instante seguinte, a figura desapareceu, mas o frio na sala permaneceu. Desde então, sei que nunca estive sozinho. Depois daquela noite, resolvi me mudar. Acreditei que talvez, deixando aquele apartamento para trás, eu pudesse escapar dessa presença que parecia me perseguir. Encontrei um novo lugar, longe de tudo, simples, mas tranquilo. Nos primeiros dias, o silêncio era quase reconfortante. Porém, na terceira noite, enquanto desfazia as caixas no meu quarto, algo me chamou a atenção. No fundo de uma delas, entre papéis e objetos aleatórios, estava o meu antigo celular.
O que eu tinha certeza de ter jogado fora depois daquela última gravação. E a tela estava ligada. Havia uma notificação. Uma nova foto havia sido capturada. Minhas mãos começaram a tremer. Abri o arquivo e lá estava. Era uma imagem do meu quarto, do meu novo quarto, tirada do ângulo exato onde eu estava sentado no momento. Por um momento, eu simplesmente não conseguia respirar. Aquele celular, a foto, não fazia sentido. Só o fato de ele estar ali já era absurdo. Minha mente se recusava a processar, mas algo dentro de mim sabia. Eu nunca estaria realmente seguro. Parei de olhar para a foto e joguei o celular no chão com tanta força que ele se partiu. Mas o som do impacto foi rapidamente seguido por outro som. Na verdade, um som familiar, lento, arrastado, vindo do corredor. Passos, pesados, cada vez mais próximos. Minhas pernas travaram. E então, a porta do quarto começou a se abrir, lentamente, como no vídeo que eu apaguei. De dentro da escuridão, uma voz baixa e rouca sussurrou. Eu disse, vocês não deveriam estar aqui. A porta rangeu enquanto abria, revelando apenas a escuridão do corredor. Meu coração estava acelerado, cada batida ressoando nos meus ouvidos, e a tensão era insuportável. O som dos passos no corredor estava ficando cada vez mais claro, mais perto. O ar parecia denso, carregado de algo impossível de descrever. A porta rangeu mais uma vez, como se algum peso invisível a estivesse forçando a abrir. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Estava congelado, paralisado. Tudo o que eu conseguia fazer era ouvir aquele som familiar de passos arrastados, vindo em minha direção. Meus olhos estavam fixos na porta, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. De repente, os passos pararam. O corredor estava em silêncio, mas algo me dizia que não era o fim. Era só uma pausa, uma respiração antes do pior. A porta, agora aberta o suficiente para permitir que a escuridão se derramasse sobre o quarto, deixou a visão de um vulto enorme e incompreensível. A figura era alta demais, a silhueta se contorcendo de uma maneira que não fazia sentido. Ela parecia se esticar, como se a escuridão a tornasse mais distorcida, mais alienígena. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia o que vinha a seguir. E então, a voz rouca, a mesma de antes, mas agora mais forte, mais imponente, disse: "Vocês não deveriam estar aqui." Essa era a última chance de escapar, de acordar desse pesadelo. Mas em vez disso, eu simplesmente fiquei ali, como se algo me impedisse de me mover. A figura não se aproximou mais, mas o peso da sua presença era esmagador. Ela estava me observando, esperando. E então, uma ideia insana se formou na minha mente. Talvez a única maneira de realmente acabar com isso fosse confrontar a figura, encarar de frente o que me perseguia. Eu me levantei, com o corpo tremendo e as pernas frágeis. As sombras ao redor pareciam se esticar para me engolir, mas eu não podia voltar atrás. Não podia mais fugir. Com um movimento rápido, dei um passo em direção à porta. E ao fazer isso, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O corredor, agora vazio, parecia normal, quase tranquilo, mas o ar ainda estava pesado. E eu sabia que, embora a figura tivesse desaparecido, ela não tinha ido embora. Algo havia mudado, algo muito mais sombrio, algo que não podia ser deixado para trás. Eu precisava ir embora, fugir daquilo para sempre. Mas ao virar para sair do quarto, meu celular apitou. A tela piscou e mais uma notificação apareceu. Minha mão vacilou antes de pegar o dispositivo. O que seria dessa vez? Quando abri o arquivo, quase não pude acreditar no que vi. A foto não era do meu quarto. Não era de nenhum lugar que eu conhecia. Era uma imagem de mim, deitado na cama, com os olhos fechados como se estivesse dormindo. Mas na foto havia mais uma coisa. No fundo, na sombra que se formava, estava a figura. Estava ali, mais uma vez, parada, observando. E dessa vez, seus olhos estavam visíveis.
Não eram humanos. Eu sabia que naquele momento, a presença que me perseguiu desde aquele acampamento não era algo que fosse embora. Estava comigo, me seguindo, me observando. Talvez nunca pudesse escapar. Eu olhei para o corredor novamente e o som de passos veio mais uma vez, agora mais alto, mais distintos. Eles estão vindo. A voz ecoou na minha mente e eu soube que a última coisa que eu poderia fazer era tentar me esconder. Não havia mais tempo. A luz do celular apagou sozinha. Fiquei no escuro. A respiração atrás de mim não era minha. Me virei devagar e ela estava ali, a figura, mais nítida do que nunca. Tão perto que eu podia sentir o frio que emanava dela. Ela não se mexia, não piscava, só me encarava. Foi quando entendi. Aquilo não era algo que eu trouxe do acampamento. Aquilo me escolheu lá. E agora estava dentro de mim. Fiquei ali, imóvel. A figura havia desaparecido, mas algo em mim tinha mudado. Não era só medo. Era como se uma parte dela estivesse agora conectada a mim, como uma raiz enterrada, crescendo lentamente. Dias se passaram desde que voltei do acampamento. Tentei retomar a rotina, fingir que tudo estava normal, mas não estava. O espelho começou a me evitar, ou talvez eu tenha começado a evitar o espelho, porque às vezes, quando eu olhava, via mais do que meu reflexo. Vi a silhueta, vi os olhos. À noite ouço os mesmos passos, em qualquer lugar, apartamento, rua, banheiro, sempre atrás de mim, sempre à mesma distância. E hoje, quando atendi uma ligação sem número, ouvi apenas uma respiração, igual àquela, no acampamento. Ela não foi embora, nunca iria, porque o que eu vi naquela floresta não era um espírito querendo paz, era algo à procura de uma casa, e eu a levei para dentro. Se você também sente que está sendo observado, tome cuidado. Nem sempre é só sua imaginação. Algumas presenças só precisam de um olhar para entrar. Desde então, não sou mais o mesmo. Não durmo direito, não como direito. E às vezes, acho que não sou eu quem está no controle. Ela me usa, me observa por dentro. Espera. E toda vez que alguém cruza meu olhar, eu sinto. Ela se aproxima deles também. Talvez seja isso que ela faz. Passa adiante, se espalha, se abriga. Você me ouviu até aqui, você imaginou, você viu. E agora, ela sabe que você existe. Não olhe para trás, não agora. É assim que ela entra.